Imagine um pai que vê seu filho se afastando, e esse pai não simplesmente o abandona, né? Ele tenta tudo. Ele oferece oportunidades de volta. Ele permite que o filho sofra as consequências de suas escolhas, não por crueldade, mas porque ama. Amós 4 é a história de um Deus que ama tanto, que permite o sofrimento para trazer seu povo de volta. Mas há um problema. Israel não volta. Israel não aprende. Israel continua rejeitando. Hoje vamos entender por que Deus permite a calamidade. E por que a rejeição do chamado de Deus é a maior tragédia que pode acontecer. Amós começa este capítulo com uma imagem perturbadora. Ele se dirige às mulheres de Samaria, às vacas de Bazã. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, trazei, e beberemos. Ouça a especificidade dessa acusação. Não são os homens que estão sendo acusados aqui, são as mulheres. As mulheres que exigem luxo, as mulheres que demandam conforto, as mulheres que, em sua ganância, incentivam a opressão dos pobres. E qual é a consequência? O Senhor Deus jurou pela sua santidade: eis que virão dias sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossa posteridade com anzóis de pesca. Isso é aterrador. Isso é uma imagem de desumanização, de serem tratados como animais, de serem arrastados para o cativeiro como peixes em um anzol. E por quê? Porque a opressão clama, porque a injustiça não fica silenciosa diante de Deus, porque Deus ouve o clamor dos pobres. Isso aponta para Cristo, porque Cristo é aquele que defende os pobres. Cristo é aquele que se coloca ao lado dos oprimidos. Cristo é aquele que denuncia a injustiça e oferece redenção. Agora, Amós descreve algo extraordinário. Deus não simplesmente destrói Israel. Deus tenta trazer Israel de volta. Deus oferece oportunidades de arrependimento. Enviei entre vós a pestilência no caminho do Egito. Matei com a espada os vossos mancebos juntamente com os vossos cavalos apanhados. E fiz subir o mau cheiro dos vossos acampamentos até as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Ouça a progressão: pestilência, morte, derrota militar, humilhação. E qual é a resposta de Israel? Nenhuma. Israel não se converte. E então Deus tenta novamente. Retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a cega. E fiz chover sobre uma cidade, e não fiz chover sobre outra. Uma parte foi regada, e a parte sobre a qual não choveu secou, fome, seca, destruição das colheitas. E qual é a resposta? Novamente, nada. Israel não se converte. E novamente, vos feri com ferrugem e com mofo. E os vossos muitos jardins, e as vossas vinhas, e as vossas figueiras, e as vossas oliveiras, foram devorados pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Praga, destruição, aniquilação da agricultura. E qual é a resposta? Silêncio. Israel não se converte, e novamente, enviei entre vós a pestilência no caminho do Egito. Matei com a espada os vossos mancebos, juntamente com os vossos cavalos apanhados, e fiz subir o mau cheiro dos vossos acampamentos até as vossas narinas. Contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Morte, derrota, humilhação. E qual é a resposta? Nada. Israel não se converte. Aqui está o padrão: Deus permite a calamidade. Deus permite o sofrimento. Deus permite a destruição, mas não para destruir, para chamar de volta, para convocar ao arrependimento. E Israel rejeita, Israel ignora, Israel continua em seu caminho. Agora aqui está o ponto teológico crucial. Por que Deus permite essas coisas? Por que Deus não simplesmente destrói Israel de uma vez? A resposta está na natureza de Deus. Deus é soberano, sim, mas Deus também é misericordioso. Deus é justo, sim, mas Deus também é paciente. E em sua soberania, Deus ordena essas calamidades, não para destruir, mas para restaurar. Deus permite o sofrimento não por crueldade, mas por amor, porque Deus sabe que às vezes, o único caminho para trazer uma pessoa de volta é permitir que ela sofra as consequências de suas escolhas. Você vê, em uma teologia reformada, Deus não apenas permite o sofrimento, Deus o ordena em sua providência. Mas Deus o ordena com propósito. Deus o ordena com misericórdia. E o propósito
é sempre redentor. O propósito é sempre trazer o povo de volta para si mesmo. Mas, e isso é importante, Deus não força a volta. Deus convida, Deus chama, Deus oferece oportunidades. Mas a escolha permanece com o povo. E Israel escolhe rejeitar. Israel escolhe continuar em seu caminho. Israel escolhe ignorar o chamado de Deus. Isso é a tragédia de Amós 4. Não é que Deus não tenha tentado. Não é que Deus não tenha oferecido oportunidades. É que Israel rejeitou. Israel endureceu seu coração. E isso aponta para Cristo. Porque Cristo é o chamado perfeito. Cristo é aquele que oferece graça irresistível. Cristo é aquele que traz de volta aqueles que estão perdidos. Amós termina este capítulo com uma advertência final. E é a mais aterradora de todas. Portanto, assim farei a ti, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te para encontrar o teu Deus, ó Israel. Ouça isso, Deus está dizendo: você rejeitou o meu chamado, você ignorou minhas advertências, você continuou em seu caminho. Agora prepare-se para encontrar-me. E qual é o encontro que Israel terá com Deus? Não é um encontro de graça, é um encontro de juízo. Porque Israel teve oportunidades. Israel ouviu o chamado Israel regaito. E agora o juízo vem, não como uma surpresa, mas como a consequência natural da rejeição. E isso aponta para Cristo. Porque Cristo é o juiz. Cristo é aquele que conhece os segredos do coração. Cristo é aquele diante de quem toda criatura será responsável. Mas, e isso é importante, Cristo também é aquele que oferece graça. Cristo é aquele que diz: ainda há tempo, ainda há oportunidade. Volte para mim. Então, o que você faz com isso? Como você responde ao que Amós está dizendo? Primeiro, reconheça que Deus está chamando você. Deus não é silencioso. Deus não é distante. Deus está chamando você de volta para si mesmo, talvez através da palavra, talvez através de circunstâncias, talvez através de pessoas que você ama, mas Deus está chamando. Segundo, ouça o chamado. Não ignore, não rejeite, não endureça seu coração. Quando Deus chama, responda com arrependimento e fé. Terceiro, examine sua vida. Você está oprimindo os pobres? Você está buscando luxo enquanto outros sofrem? Você está vivendo de acordo com a lei de Deus ou contra ela? E quarto, confie em Cristo, porque Cristo é o único que pode satisfazer a justiça de Deus. Cristo é o único que pode nos livrar do juízo que merecemos. Cristo é o único que nos oferece graça quando deveríamos receber condenação. Se essa reflexão tocou seu coração, se você quer ouvir o chamado de Deus e responder com fidelidade, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia, não como um livro de condenação, mas como a revelação de quem Deus é e o que Ele oferece em Cristo. Nos próximos dias continuaremos explorando Amós, veremos o lamento do profeta, veremos como Deus oferece restauração mesmo diante do juízo. Veremos a esperança que existe para aqueles que se arrependem. Mas tudo começa aqui com o entendimento de que Deus está chamando, e você é responsável por responder. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas contadas com emoção e verdade. Ative as notificações e vamos estudar a palavra juntos. Até o próximo encontro da fé, fiquem com Deus e um grande abraço.